Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. Senadores devem apresentar requerimento de voto de censura às ações de espionagem feitas pelos Estados Unidos a presidente Dilma Rousseff e seus assessores. As revelações foram feitas neste domingo e repercutiram no Senado. Durante a produção desta reportagem... A denúncia feita pelo Fantástico neste domingo mostra que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, NSA, monitorou telefonemas, e-mails e celulares da presidente Dilma Rousseff e de assessores dela. Os documentos, classificados como ultrasecretos, seriam parte de uma apresentação interna da agência e foram repassados a um jornalista por Edward Snowden, técnico americano que trabalhou na agência e que está exilado na Rússia. O atual presidente do México, Enrique Peña Nieto, também foi investigado. Os dados são de junho de 2012. Apesar de não revelarem nenhum diálogo da presidente, evidenciam que o monitoramento existiu. Nesta segunda-feira, senadores reagiram. Nós estamos diante de um ato absolutamente inaceitável sob todos os pontos de vista. E no momento que antecede a visita da presidenta Dilma aos Estados Unidos. Eu quero propor à presidenta Dilma que cancele a visita aos Estados Unidos. Entendo que nós temos que ter, neste momento, gestos graves para mostrar o repúdio do Brasil, o repúdio da nação brasileira a esses atos de espionagem da própria presidenta da República. Não há na história um precedente desse. É uma história que no Brasil, independente, amigo, aliado, fazer o que fizeram com a nossa presidente, mas o que é isso? Nós estamos aí em véspera de fazer o sorteio, a divisão na exploração do petróleo do fundo do mar. Esses caras vão saber tudo que tem, quer dizer, quando nós apresentar a proposta, eles estão ao par de tudo, já sabem até o que eles devem dizer, o que não devem dizer, e vão fazer uns roteiros entre eles. O Brasil não é uma república de bananas. E não há no mundo nenhuma nação que possa se sentir dona do mundo. As nações são independentes, soberanas, e essa soberania deve ser respeitada. Não apenas a soberania nacional das nações com as quais temos relações diplomáticas, políticas e históricas, inclusive com os Estados Unidos. Mas isso não dá o direito a esta nação a fazer qualquer tipo de violação aos direitos internacionais e aos direitos individuais e coletivos de qualquer cidadão, muito menos a presidente da República de um país como o Brasil. O líder do governo no Senado foi mais enfático. Chegou a hora de nós, do parlamento, darmos um voto de censura a esta postura da Agência de Informações Americanas e do governo americano. Isto também não evita que o governo brasileiro possa, nos fóruns das Nações Unidas e nos fóruns multilaterais, exercer o seu direito de protesto, de censura e a busca de assinatura de novos acordos que possam estabelecer limites a esta invasão de acordo com a legislação brasileira. Aqui no Senado, nesta terça-feira, será instalada a CPI da espionagem, informa a senadora Vanessa Graziotin. E o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Ricardo Ferraço, vai convidar o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para que o governo dê explicações sobre quais providências tomará em relação à espionagem americana. Nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, Cardoso disse que o Brasil levará a questão a foros internacionais. A defesa da soberania do país, no que diz respeito à interceptação feita em tese em relação à nossa chefe de Estado, bem como também o respeito à privacidade de todos os cidadãos brasileiros e de empresas brasileiras, se impõe como uma questão que deve ser defendida de forma intransigente pelo Estado brasileiro. Eu disse ao embaixador que o governo brasileiro quer prontas explicações formais por escrito sobre os fatos revelados na reportagem. A indicação do novo Procurador-Geral da República é um dos destaques da pauta do Senado esta semana. A Comissão Mista de Orçamento se reúne nesta terça-feira para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO estabelece os princípios que vão orientar o orçamento da União.
Mesmo sem a aprovação da matéria, o governo federal já enviou ao Congresso a proposta de lei orçamentária. Em entrevista ao Senado em Dia, o consultor de orçamento José de Ribamar Pereira explicou que os dois projetos poderão ser discutidos em conjunto. O Congresso Nacional fará as devidas adequações, mas uma matéria não mais depende da outra. Agora, obviamente, a LDO deverá ser aprovada primeiro. O projeto de lei orçamentária agora vai para a comissão mista, que passará por um longo processo de adequação. Na primeira reunião deliberativa, o plenário do Senado deve votar a indicação de Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República. Ele ocupava o primeiro lugar numa lista tríplice enviada pelos procuradores à presidente Dilma Rousseff. Janot já foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e teve o nome aprovado por 22 votos a favor e 2 contrários. Depois de votada a indicação do Procurador-Geral da República, vai ser lida a medida provisória 614, que tranca a pauta do Senado. A MP faz alterações no plano de cargos e carreiras dos professores universitários federais. Sem a análise da matéria, os senadores não poderão votar 2 propostas de emenda à Constituição consideradas prioritárias. A PEC do orçamento impositivo, que determina a execução obrigatória das emendas parlamentares até o limite de 1% da receita corrente líquida, atualmente 6,8 bilhões de reais. E a PEC que estabelece a cassação automática do mandato de parlamentares condenados por improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública. A atual situação do sistema prisional brasileiro foi debatida hoje na Comissão de Direitos Humanos. Participantes da audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos do Senado para debater o sistema prisional brasileiro consideraram falido o atual modelo. As razões apontadas são superlotação, gestão deficiente, falta de investimentos e más condições de trabalho dos agentes penitenciários. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil tem mais de 548 mil presos. O país tem a 4ª maior população carcerária do mundo. Nós temos uma verdadeira salada no sistema prisional. Presos reincidentes e primários, presos sentenciados e provisórios, de alta e baixa periculosidade, tudo dentro de uma mesma cela. A privatização das penitenciárias foi alvo de críticas durante a audiência. A atividade de administração penal é uma atividade jurisdicional e é também uma atividade do exercício do poder de polícia. Então, legalmente é indelegável, ou seja, a terceirização é ilegal. A privatização não é o caminho. O sistema prisional brasileiro nunca esteve na mão do servidor penitenciário. Ele sempre esteve na mão de políticos, ou então de pessoas delegadas por políticos, tá certo? Na sua maioria militares, né? Nada contra os militares, mas eu acho que o sistema prisional precisa ter uma visão do servidor de carreira. A proposta de emenda à Constituição que prevê a criação da Polícia Penitenciária gerou discussão durante a audiência. A PEC está tramitando no Congresso desde 2004 e aguarda votação no plenário da Câmara dos Deputados. Se aprovada, a proposta ainda precisa ser discutida e votada pelo Senado. Não é criar a polícia penal, é reconhecer que ela existe. Agentes penitenciários são civis, encarregados de custodiar condenados, promover a disciplina e evitar fuga. Isso não se faz com o uso de arma, com o uso de força. Isso se faz pelo exercício de uma boa administração penitenciária. Há uma pressão democrática e legítima, né, do movimento, dos profissionais da área, para que essa PEC seja votada de uma vez por todas. Achamos que está avançando. E com essa pressão democrática, pode ser que a PEC seja votada ainda esse ano. A estrutura das universidades federais pode ser aproveitada para oferecer educação a uma faixa cada vez mais numerosa da população, os idosos. Um projeto aprovado pelo plenário do Senado determina que as instituições tenham cursos de extensão para a terceira idade. Virgínia é aposentada. Os dias de descanso em casa foram trocados por aulas de informática na Universidade de Brasília.
Lições que, para a paulista, garantem inclusão digital. Tudo agora é no computador e eles pedem para a gente fazer, planejar alguma coisa, mas falar para pôr no computador. Aí eu falei, o jeito que tem, eu ia aprender também, né? Aí eu resolvi vir aprender, com o apoio dos meus filhos. Maria decidiu fazer o curso de extensão em informática depois de ter tido dificuldade para tirar o passaporte. Na hora disse que eu tinha que entrar na internet para fazer agendamento. Eu falei assim, quem não tem internet, quem não tem computador, como que faz? Ela falou assim, olha, vai em outro local que possa fazer. Aquilo me deixou muito revoltada, né? Eu falei assim, não, tem que cair na minha realidade de enfrentar o computador, né? Um projeto de lei aprovado pelo Senado determina que as instituições públicas de ensino superior ofereçam cursos de extensão para pessoas idosas. É uma maneira de garantir educação continuada e também de proporcionar maior sociabilidade a esse grupo. Segundo o IBGE, o Brasil tem quase 15 milhões de idosos, 7,4% da população. Em 2060, o percentual será de 26,7%, 58 milhões e 400 mil idosos. Homens e mulheres que, para o autor do projeto, precisam de cursos que tragam novos conhecimentos. O curso de extensão tem a vantagem de não exigir diploma de ensino médio nem processo seletivo, o que permite atender a um grande número de alunos. Nós temos uma grande quantidade de pessoas já adultas que querem estudar e têm tempo, são aposentadas. E nós temos uma infraestrutura nas universidades que podem oferecer curso. Então a gente quer, através de programas de extensão, casar os idosos que querem estudar com a infraestrutura das universidades. Esta professora ensina em turmas específicas para idosos há 8 anos. Ela reconhece os méritos educacionais do projeto e destaca que os cursos de extensão ajudam a quebrar o isolamento social dessas pessoas. Eu tenho turmas que eu dei aula há 7 anos atrás e eles se encontram até hoje. Então faz assim um grupo, né? Então eles se encontram para viajar, para sair, para tomar um chopinho, para ir na casa de um tomar um café. Então é uma inclusão também social nesse sentido, né? Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.